Para você que não me conhece, meu nome é Douglas, eu sou pastor Dodô. Está aqui minha esposa maravilhosa, Eládia, pastora Eládia da Igreja do Galileu, esse ministério que foi fundado no ano passado. O Senhor trouxe aqui ao nosso coração de iniciarmos, nasceu esse ministério com um propósito de abençoar a sua casa, a sua família e todo o bairro onde nós estamos localizados. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais da Igreja do Galileu, acesse as nossas redes sociais, lá no Facebook, no Instagram, e você vai conhecer um pouquinho mais da nossa missão, da nossa visão, daquilo que aonde nós queremos chegar e dos nossos valores, aquilo que nós cremos que é importante tanto para Deus quanto para nós. E hoje, como eu já disse, estou trazendo aqui dois amigos meus, amigos de longa data, gente querida. Se tem uma receita de família que eu quero deixar para você essa noite e que eu sempre ouvi dos meus pais é o seguinte: ande com gente melhor que você. Eu tenho colocado esse princípio, essa receita de família em prática e a minha vida tem sido extremamente abençoada. Ande com gente melhor do que você. E é isso que eu tenho feito. Estou recebendo aqui em casa esse casal de amigos, Sandro Capistrano e Priscila Capistrano. Então, Sandrão aí, um amigo de longa data. Sandrão, 44 anos, Sandrão? 44 anos de idade, engenheiro, né? Empresário. E a sua esposa, minha amiga querida, maravilhosa, mãe da Laurinha, de 3 anos de idade, 39 anos de idade, formada em jornalismo, também empresária, toca a empresa lá, faz e pronto. Se você está precisando aí reformar e construir a sua casa, está aqui. Você vai ser extremamente abençoado. Mas a gente quer falar, né, um pouquinho, Sandro e Pri, a respeito do papel do homem e da mulher no casamento. Quantos anos de casado, Pri? 12 anos, vai fazer 12 anos agora em dezembro. 12 anos de casado, então já tem aí alguma experiência, né? Algumas experiências, já tem uma rodagem aí para poder falar, né, gente? Então, que bênção, 12 anos de casado, como eu falei, são os pais da Laurinha, que claro, não pode estar aqui, que senão, juntamente com o Kevão, estariam destruindo toda a cozinha. Mas, gente, eu queria propor, né, claro, essa série, ela tem a palavra de Deus como centro de todas as coisas, mas a gente tem muita coisa para desmistificar, né, nesses dias, nos dias atuais, nos dias que vivemos. E como é que funciona a vida 2 para a geração Y? Como é que rola, né? Como é que é a intimidade, como é que é o dia a dia, como é que a gente se vira, quais são os paradigmas que a gente precisa quebrar como um casal de geração Y. Então, a gente quer começar lendo as Escrituras, né? A Escritura é a nossa base, única base de fé. Só a Escritura, né? Hoje nós estamos celebrando aí 503 anos da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero se rebela contra um catolicismo cheio de leis, cheios de dogmáticas, né? E aí, então ele se rebela ali, ele é inspirado pelo Espírito Santo e funda então os protestantes. Nós somos protestantes, cristãos, crentes. Ele volta ali para a doutrina dos apóstolos, para aquilo que os pais da igreja então pregaram e viveram nos seus dias. Então hoje é um dia extremamente especial e a gente quer exaltar a palavra de Deus, que é mais atual do que o jornal do dia seguinte e não precisa de nenhuma atualização. Lá em Hebreus 4, verso 12, vai dizer que ela é viva e eficaz. Então, a palavra de Deus é maravilhosa e é nela que nós queremos nos concentrar. Para começar, a gente quer fazer a leitura do capítulo 5 do texto de Efésios. Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu uma carta para a igreja de Éfeso, a igreja localizada em Éfeso. Então, abra sua Bíblia aí em Efésios, capítulo 5, e eu vou fazer uma rápida leitura do verso 25 ao verso 28, né? Falando um pouquinho do papel do homem. Então, diz assim, Efésios capítulo 5, verso 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Até o verso 29. Então, essa é a primeira pergunta que eu quero lançar aqui no nosso bate-papo. Vai ser um bate-papo descontraído.
Sandro, meu amigo querido, no teu relacionamento com a Pri, o que você entende como dar a vida pela sua esposa? Dar a vida pela minha esposa primeiramente amá-la, né? Amá-la, cuidar dela, compreender, né? Porque muitas vezes a gente não consegue compreender as esposas, né? E a gente precisa compreender os desejos dela, o que ela está passando dentro de casa, né? As dificuldades. Então a gente precisa compreendê-las. E proteger, né? Todo homem precisa proteger. Não só na proteção natural, mas também a proteção espiritual, né? O homem precisa ser o homem de oração, né? O homem de fé, né? O homem precisa governar a sua casa, né? Trazer a responsabilidade para si, né? E não deixar que essa responsabilidade passe para a sua esposa, né? Então a parte maior da responsabilidade tem que ser para o homem, né? Então o homem precisa dar a sua vida a ela, né, nessa questão. A vida também, né, contextualizando um pouquinho mais para os dias de hoje, o Sandro falou muito bem, amar, dar a vida é amar, é servir, é procurar compreender as necessidades da mulher, que tem necessidades completamente distintas do homem. Então você que é casadinho de novo, você que está querendo casar, homem, preste atenção nisso. As necessidades físicas e emocionais da tua esposa são completamente diferentes da tua. Então se você não dar a vida no sentido de tentar compreender esse universo, vai ficar muito difícil para você. Mas dar a vida está relacionada muito hoje no nosso dia a dia à questão do tempo, Sandra. E como é que é? Você, no teu relacionamento, você tem procurado separar um tempo de qualidade com a tua esposa? Ela sente essa necessidade? Você tem isso assim? Nos dias atuais, é muito difícil, né? A gente ter um tempo de qualidade com a minha esposa, né? Mas a gente procura sim, né, priorizar isso, porque isso é importante, porque senão é isso que alimenta o casamento, né? Esse tempo de qualidade com a sua esposa traz um renovo no relacionamento. E muitas vezes a gente deixa o trabalho tomar conta da nossa vida e se você vai deixando com o tempo, isso você vai perdendo, e se você deixar por muito tempo, você não consegue voltar atrás, sabe? Reativar recuperar, exatamente, né? Então, você precisa priorizar, o homem precisa priorizar essas coisas, né? A família é em primeiro lugar, né? E a gente precisa ter esse tempo de qualidade, né? Não é ter um tempo, né? Mas o tempo tem que ser com qualidade. Tempo por tempo não vai ajudar em nada, né? Mas que esse tempo seja com qualidade com ela, né? Então a gente não está falando aqui de um tempo da questão da brevidade, ou de ser um tempo, um final de semana, uma segunda lua de mel. Você está falando de coisas práticas, né? Porque muitas vezes até os filhos tomam esse tempo, né? Que a gente quer separar. Por exemplo, você fala, eu vou viajar, vou ter um tempo com a minha esposa, eu viajo e tal, mas aí você fica com a cabeça no trabalho, ou o telefone toca para você atender coisas do trabalho. Quer dizer, esse tempo já perdeu. Ou mesmo focado nos passeios, né? Nas atividades do passeio que você foi, e você perde a essência mesmo do que é importante, né? De você estar junto. Então, acho que o tempo de qualidade, ele também pode ser na cozinha de casa, enquanto a esposa prepara um alimento, enquanto tá lavando uma louça, o marido pode estar ali enxugando uma louça, ou cortando lá a cebola para poder ajudar, e ali você consegue. Enquanto às vezes a criança está ali brincando, né? No nosso caso a gente tem a Laura, enquanto ela está ali brincando, a gente consegue estar ali distraída, concentrada, a gente consegue que seja 5, 10 minutos, mas tempo de qualidade, né? Porque às vezes você reserva 1 hora ou até mesmo um dia, mas às vezes o outro tá ali focado no celular, numa rede social, e isso acaba se perdendo, né? Então é um tempo, mas não é um tempo de qualidade, que não frutifica em nada, não produz em nada, né? Gente, você vê que bacana, né? São coisas práticas do dia a dia. A gente está falando de coisa atual, nada muito assim espetaculoso. E eu comecei a partir do verso 25, e reafirmando aqui que a Bíblia é suficiente. A Bíblia não precisa de atualização nenhuma. Eu comecei do verso 25, porque se você for lá para o verso 21, 22, né? O apóstolo Paulo vai falar o seguinte, que as mulheres devem se sujeitar aos seus maridos, devem ser submissas aos seus maridos, porque o homem é o cabeça do relacionamento, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E tem muita gente que às vezes nem são os próprios cristãos, que pegam esse texto para falar de machismo, né? Para falar de intolerância, para falar assim de questões que não estão relacionadas à nossa geração, ao nosso dia a dia. Por isso que eu comecei no verso 25, porque o apóstolo Paulo vai falar que o homem deve dar a vida pela sua esposa, amá-la,
né? Entregá-la santificada, sem mancha, sem ruga, sem nenhum tipo de marca. E o que é para você, qual que é essa ideia, Sandro e Pri, do homem ser o cabeça do relacionamento? Como é que vocês entendem isso? O que vocês podem comentar a respeito disso? Eu entendo que é uma parceria. Não é algo individual que somente um toma decisão e pronto. Então, precisamos constantemente dentro do lar, no casamento, a gente precisa tomar decisões, muitas vezes decisões sérias, às vezes decisões até mais simples, de como, por exemplo, em que escola que vamos colocar a nossa filha, né? E aí o Sandro poderia, de repente, tomar um posicionamento e dizer, não, eu quero nessa e pronto, acabou. E não é o ideal, né, que seja dessa forma, e não é assim que a gente entende quando o apóstolo Paulo fala sobre essa submissão. Essa submissão é estar junto na mesma missão, no mesmo propósito, né? Tá caminhando junto. Então, a gente vai sentar, vai discutir todos os pontos, né? E definir junto, sim, qual que é o melhor caminho a se tomar, qual que é a melhor direção a seguir, né? Porque muitas vezes, nem sempre o homem vai... Eu entendo que nem sempre o homem, ele tá coberto de razão naquilo, e às vezes a mulher, ela sendo sábia nas palavras, utilizando das melhores... eu tenho o costume de dizer, né, que a mulher, quando ela quer alguma coisa, normalmente ela consegue, né? Mas é o jeitinho, é como você fala, né? Então, você tanto pode falar algumas coisas que podem magoar, como você pode falar algumas coisas que vai trazer... Opa, peraí, vou pensar aqui. Opa, não, ela tem razão realmente em relação a isso. Então, hoje a gente consegue sentar e conversar e definir. Então, é uma parceria. É claro que falando em relação à autoridade, né, que foi instituída por Deus, né, que é algo que não tem como, que não é um decreto, não tem como a gente mudar, é algo que foi decretado. É claro que se tem alguma coisa que a gente não tá conseguindo entrar num acordo, não, eu acho isso, não, eu acho aquilo, então tá bom. Então, ok, então você assuma a responsabilidade, você assuma e tome a decisão que você entenda, mas você tá ciente que eu não tô de acordo. Acontece. Né? Faz parte, né? Olha só isso que a Pri falou, gente. É espetacular. Avaliar as percepções, né? Avaliar as percepções, sentar, conversar, trocar ideia. As decisões centrais, é importante que o marido tome a decisão. Cristo é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça da mulher. Será que Deus errou quando ele instituiu isso através das palavras do apóstolo Paulo? É claro que não. A mulher, ela é extremamente mais afetada que o homem nas suas emoções quando ela toma uma decisão errada. Já parou para pensar nisso? Pensa nisso. Os dois discutem, os dois chegam ali e a mulher toma a frente e decide. E aí dá errado. Olha só, eu conheço casos de mulheres que tomaram a frente, tomaram as decisões e deu errado. E depois de 10, 15 anos, elas ainda carregam essa culpa de terem tomado uma decisão errada. Então, a mulher ser o sexo frágil, né, como colocam aí, não tem nada de frágil nisso, a gente vai desmistificar também aqui daqui a pouco. Mas assim, a mulher sofre muito mais, principalmente quando a decisão que ela toma, se deu errado, vai afetar a família. Para o homem não. O homem é meio brutão, né? Ele é meio Homer Simpson, né? Tomou a decisão lá, não deu certo, ele é razão. Ah, beleza, não deu certo, vamos por aqui, vamos ver, vamos buscar, vamos orar para Deus, vamos tomar outra decisão. Ele não sente tanto a culpa. Então, Deus institui também o homem como cabeça da mulher por causa disso. As emoções das mulheres são muito mais afetadas. Agora, gente, a gente quer falar um pouquinho também sobre o papel da mulher no casamento. A gente tem alguns paradigmas aí a serem quebrados, né? A geração dos nossos pais tinha uma conjectura completamente diferente no casamento. Normalmente, o homem trabalhava e a mulher ficava em casa, né? Então, tem muitos pastores que ainda pensam assim, que o ideal é que a mulher não trabalhe, permaneça em casa e o marido traga o sustento. Será que isso é uma realidade na nossa geração? Será que isso faz parte da nossa realidade, gente? Vamos parar para pensar. E será que a mulher é um sexo frágil nesse sentido, de não trabalhar, de não poder sustentar uma casa? Como é que funciona na nossa realidade? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 31. Abre aí a tua Bíblia em Provérbios, capítulo 31, e a gente vai fazer a leitura do verso 10, do verso 10 até o verso aí 18. Olha só, Provérbios, capítulo 31, a partir do verso 10, abre a tua Bíblia, volta lá no Velho Testamento. Será que a mulher é o sexo frágil? Será que a mulher tem que ser do lar, que nem acontecia muito na geração dos nossos avós e dos nossos pais? Vamos ver aí, né? Olha só o que diz lá. A mulher exemplar. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar.
é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Gente, então, a primeira pergunta que eu quero, assim, falar um pouquinho, né? Ela vai de encontro ao que tem acontecido em muitos relacionamentos nos dias de hoje, principalmente da galera que ainda não tem a sua espiritualidade mais desenvolvida, que não faz parte de uma igreja, de um ministério, que não aprendeu, né? Tem muita coisa didática no casamento. Você que nunca fez um curso voltado para como se relacionar com a pessoa que você ama, eu indico para você, você precisa disso, tem muita coisa importante para ser falada a respeito do casamento. Mas uma coisa que tem quebrado muitos casamentos, né, é a questão da confiança. Mas antes disso, Pri, eu quero falar desse lance da mulher frágil. Aqui no verso 13, né, será que existe esse papo de que a mulher é o sexo frágil? Olha só, escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. O fato da mulher trabalhar, o fato da mulher em muitas coisas tomar a frente, como é que você vê isso? Você vê com naturalidade ou é um problema? Como é que você vivencia isso no seu dia a dia? Não vejo problema e para nossa geração, né, hoje a mulher está completamente inserida no mercado de trabalho e muitas vezes ela vem para agregar na renda familiar, que há uma necessidade, né? É claro que a gente vive numa sociedade totalmente consumista e que cada vez mais a gente tem a sensação de que precisa ter mais, mas a gente também tem algumas despesas que precisam ser pagas. As contas, elas chegam, às vezes no meio do mês, às vezes no final, outras no começo, mas as contas precisam ser pagas, né? E a gente assume compromissos. E é claro que hoje a gente tem acho que a nossa geração, a geração Y, ela tem muito isso, né? De querer poder proporcionar, principalmente para os nossos filhos e para uma geração futura, uma qualidade melhor de ensino, né? Proporcionar às vezes coisas que às vezes a gente não teve. Não que isso de tudo foi ruim, mas a gente quer proporcionar uma qualidade melhor. E às vezes a mulher inserida no mercado de trabalho, ela acaba cooperando, né? Com as finanças, né? Com essas despesas realmente que uma casa ela tem. E eu não vejo ruim. E essa frase da mulher, né? Que a mulher é o sexo frágil, de verdade, eu não sei de onde veio. Porque eu costumo dizer que a mulher é como um polvo, né? Ela, ou aquele homem que equilibra os pratos, né? De pratos, né? Porque você tá ali, né, fazendo a comida, ou muitas vezes tá saindo do carro. Eu brinco com o Sandro que vira e mexe, o Sandro, eu tenho uma historinha, né, assim, várias vezes eu tô saindo do carro, eu falo, Sandro, pega a Laura, né? E aí ele vai tirar ela do carro e aí ele me dá o celular e a carteira pra eu segurar. Eu falo, caramba, mas aí muitas vezes eu tiro ela do carro com bolsa, com sacola, com compra de mercado e a Laura no colo, o celular na mão, né? Então, assim, eu literalmente um polvo. Então, essa história do sexo frágil, isso não é só de hoje para nossa geração. O próprio texto tá aqui, né, prova disso. Não era uma mulher preguiçosa que fazia diversas tarefas, né? Então... Muito bom, muito bom. E a gente vê também, né, a questão... Isso é um tema extremamente atual, gente. Tem muitos casamentos se acabando aí por traição. E a traição, a gente sabe que ela não ocorre do dia para a noite. Sempre existe um processo por trás, né? Mas a gente vê aqui no verso 11, né, a respeito do seguinte... o verso 10 diz, uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela. O que vocês veem assim como ameaça, né? Que pode gerar um tipo de desconfiança, um tipo de desconforto, que pode gerar conflitos, muitas vezes conflitos bobos até no relacionamento e no casamento. Acho que uma das brigas na maioria dos casamentos é a questão do celular, né? Não só o celular, como outros acessos, né? O marido protege os acessos contra a esposa, para a esposa não ter acesso à senha, ao celular, sabe? Eu acho que isso gera um monte de desconfiança, intriga, dúvidas, né? Briga. Então, não deve ter segredo. O marido e a mulher não devem ter segredos. Então, uma prática tua que a tua esposa tem acesso às tuas senhas, ao teu celular, sim. Com certeza, ela tem o acesso, precisa ter o acesso, né? Porque não só em momentos de emergência que precisa acessar alguma coisa, muitas vezes até na minha empresa eu preciso acessar alguma coisa que eu não consigo, minha esposa vai lá, entra nos acessos,
de e-mails, sabe, de banco, do próprio WhatsApp. Então, ela precisa, não tem que ter segredo o marido e a mulher. Outra coisa também que eu vejo são as... só carne, né? Eu vejo também as redes sociais, né? Alguns tipos de postagem, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, pensar 2 vezes, né? Isso vai realmente edificar ou não, né? Às vezes, uma selfie que eu vou fazer, a vestimenta como eu tô, parece loucura, mas são coisas que podem provocar, às vezes, uma certa desconfiança, né? Os nossos maridos e tem coisas que eu realmente vejo que são desnecessárias, né? Acho que as redes sociais, elas estão aí, elas são muito bem-vindas, tanto é que a gente, graças a Deus, por conta das redes sociais, a gente consegue falar, né? E tá aqui hoje, mas as redes sociais também, ao mesmo tempo que eu falo que ela é maravilhosa, ela também pode provocar muita coisa ruim, muita coisa desagradável. Tá joia. Maravilha, gente. Tá gostando do papo? Dá um like aí, dá um coraçãozinho, chama a galera para compartilhar. É importante a gente falar do dia a dia, da nossa realidade no casamento. Agora eu tenho uma pergunta, né? A gente está falando aí então do papel do homem, do papel da mulher, que é completamente diferente na nossa geração. A gente tem que ralar junto, a gente compartilha das despesas, né? Os ataques aí, eles vêm de tudo quanto é lado. Precisamos compartilhar as nossas decisões, mas nós não podemos anular alguns princípios da palavra de Deus, porque toda vez que nós anulamos, toda escolha gera uma consequência, né? Muitos aí têm colhido consequências ruins nos seus casamentos, divórcios muitas vezes, porque tem semeado mal, tem feito as escolhas erradas, né? Então a nossa ideia aqui é ajudar você, é abrir a tua mente. Talvez você esteja nesse exato momento separado, ainda não divorciou, ainda não está no papel, mas você, se essa mensagem chegar até você, nós estamos à disposição para te servir, para te abençoar, para te ajudar no que você precisar. Procure a gente, porque o casamento é o projeto de Deus para o homem, para a mulher. A família é o projeto de Deus para nós, né? Então, Deus está completamente interessado nesse assunto, na tua casa, na tua família e no teu casamento. Agora eu tenho uma pergunta para os dois, né? Falamos do papel do homem, falamos um pouco do papel da mulher. Claro que a gente não tem tanto tempo aqui para fazer, senão ficaríamos a noite inteira talvez trocando algumas ideias. Mas o que vocês entendem, no que no casamento de vocês, no dia a dia da vida a dois de vocês, é algo imprescindível, que é um papel de ambos. Ambos têm que fazer. É um princípio que ambos têm que pôr em prática no casamento, no dia a dia. Perdão. Perdão. Vamos falar então um pouquinho dessa palavra-chave, perdão, o verbo perdoar. Em que sentido assim, né? Vocês podem colocar algumas coisas práticas para nós? Já que o perdão é tão importante? Acho que a gente precisa ser mais flexível um com o outro, né? Nas questões de estar pronto sempre a apaziguar, né? Acho que ver que não existe casamento perfeito, né? Todos têm problemas, né? É engraçado que quando a gente namora, noiva, a gente só vê as qualidades do parceiro, da parceira, né? E depois que casa, você começa a ver as diferenças, né? Diferença de hábito, diferença de cultura, né? Então, isso, você vê que não é bem assim. A Pri te chocou em algum momento, Sandro? Oi? No casamento? Ela te chocou em algum momento? Sim, a gente... É natural isso, de qualquer casal. Quando Vai você, falar da toalha. Quando você... Toalha? Porque você está acostumado com a sua cultura, com o seu hábito. Quando você coloca alguém dentro de casa, né, começa a conviver com uma pessoa, então você vê as diferenças, coisas que pode até te chatear, mas se você não é flexível ou conversar, porque o diálogo tem que existir sempre. Se não existe o diálogo, aí você não gosta, aí você fica lá fechado, fica guardando aquilo lá. Você tem que chegar e já conversar, já ajustar, sabe? O diálogo precisa existir no casal. Às vezes, né, Pri, o perdão, ele às vezes não é nem a questão de verbalizar, né? Você dentro de você mesmo, assim, não guardar nada e liberar um perdão, né? Como é que você vê isso? Eu tenho uma história, eu sempre tenho as minhas histórias, né? Logo no início do casamento, o Sandro sempre teve o costume de tirar a meia, e a meia do pé, ela sai como uma bola, assim, ela sai toda engruvinhada, né? E eu falava, gente, mas qual que é a dificuldade de tirar a meia certinho? Porque até pra lavar, enfim, é mais fácil, né? Você vai esfregar, depois pôr na máquina, então tem que ficar desvirando a meia, enfim, né? E chegou a ter alguns conflitos por conta da meia. Galera, olha só, o cara constrói prédio, edifício, engenheiro, e não consegue destravar ali a meia, né? Pois e aí, no dia a dia, e foram várias vezes assim em casa, e aí eu sempre brigava e questionava, falava, poxa, mas qual a dificuldade?
E ele, qual é a dificuldade também de você desvirar a meia? Mas por que você também não pode tirar a meia direito? Enfim, a gente não entrava num acordo. Né? Até que teve um dia que eu falei, não, ou a gente vai ficar brigando o tempo todo, ou é melhor eu perder a razão e desvirar a meia. Resumindo, resolvi desvirar a meia, porque não funciona até hoje. E aí, pra piorar, minha filha faz a mesma coisa, a Laura faz a mesma coisa. Ela tira a meia exatamente do mesmo jeito. Então, ainda bem que eu tinha sido tratada lá atrás, né? Vocês veem, galera, né? Toda vez que a gente trata da questão do perdão no casamento, sempre a gente vê a ideia de uma quebra de confiança, né? Seja uma quebra de confiança de questões financeiras ou de relação com um terceiro, mas o perdão, ele é expressado nas pequenas coisas, né? No dia a dia ali vão surgir pequenas coisas, algo que você não gostou, algo que não te fez bem. Você nunca vai ter que liberar perdão, eu costumo brincar com isso, né? Você nunca vai ter que liberar perdão pro Donald Trump, lá nos Estados Unidos, que você não conhece. Normalmente, as pessoas que nos afetam, né, que trazem algum prejuízo emocional para nós, são aquelas que estão mais próximas, principalmente os de dentro da nossa casa. E tem coisas que são simples, tem coisas que nós não podemos deixar se pôr o sol sobre a nossa ira. Então, fica aí a dica para você. Papel de ambos, ok? Perdoar. Mas a gente quer caminhar para o final aqui, indo para um ponto alto, né, Ládia? Pri, você falou das questões do Sandro, né? Teve até uma lavagem aqui, né, de roupinha suja. Mas assim, o que te tornou melhor pós-casamento? Eu aprendi a ser mais tolerante, né, com algumas coisas, porque eu sempre fui uma pessoa muito autossuficiente. Achava que eu podia resolver tudo, não, deixa que eu faço, e não, eu sempre acho que eu poderia fazer, e só eu vou fazer. E no decorrer desses anos, né, desses quase 12 anos, né, dezembro agora a gente completa 12 anos de casados, você começa a perceber que a autossuficiência, ela não existe, né, ela não pode existir, porque senão você vai sofrer, né, trazer sofrimento para você, para sua casa, para aqueles que estão ali dentro com você. E, mais uma história, né, rapidinho. Eu me lembro de uma situação que estava próximo do aniversário da Laura, terminando de resolver, de 1 ano, eu terminando de resolver as coisas, enfim. A última coisa que eu podia era ter problema comigo, e eu torci o pé. Das tantas outras vezes que eu já tinha torci uma, dessa vez foi assim, bem pior, que eu não podia nem descer o pé, que o pé doía muito, era muita dor. E eu fiquei na dependência do Sandro. Ele cozinhava, ele que fazia as coisas, me ajudava no banho, e essas coisas, elas vão mostrando que a gente não pode ser autossuficiente, né? Que a gente precisa realmente do outro. Eu acho que esse é o ponto forte, assim, depois do casamento, de mudança mais forte pra mim, eu acredito que seja isso. E pra você, meu amigo? O que te tornou melhor depois do casamento com a Pri? Eu me tornei mais sociável, né? Porque eu era uma pessoa antissocial. Nossa! Né? Eu era. Impactada. Uma pessoa muito tímida, né? E eu não tinha confiança nas coisas, nas decisões, né? E aí a Pri trouxe essa bagagem para mim, né? Hoje eu sou uma pessoa mais extrovertida, mais alegre, mais amável. Sociável, né? Porque eu só vejo ele com amigos, a casa dele Nossa, cheia, eu amo a amizade, amo servir, né? Aprendi a servir com ela. E tomar as decisões. Hoje eu tomo as decisões com mais firmeza, mais confiante, com segurança, né? Porque a mulher, ela traz ela é o alicerce, né? A gente fala que a base da estrutura familiar é a mulher. Só uma coisinha rápida, Dudu, que eu acho que é importante reforçar. Eu vou falar pelo meu exemplo de casa, né? A importância da gente elevar realmente os nossos maridos, colocar ele numa posição, sabe, elogiar realmente aquilo que ele faz, colocar isso em palavras. Eles precisam dessa motivação, eles precisam desse incentivo. E eu percebo que pelo Sandro em casa, que ele se sente mais animado para continuar as coisas quando ele tem uma motivação vinda da minha parte. A retaguarda, né? E ele sabe que eu motivo, que eu incentivo, elogio, e eu percebo que isso ajuda bastante. Então isso é extremamente importante. O homem muitas vezes ele tá ali correndo com o dia a dia com as coisas, então às vezes isso é importante. A gente não pode esquecer, né, que o casamento amadurece, vem os filhos, né? Os filhos casam e o casal fica dentro de casa, né? E se o casal não se alimenta, não cria vínculos, vai ter prioridade, né? Não tem amigos, sim, eles ficam em casa como 2 estranhos. Isso não pode acontecer. Eles precisam estar no mesmo foco, no mesmo sonho, no mesmo objetivo, sabe? Um alimentando o outro, sabe? Isso é a importância do casamento.
Que bênção, gente. Como a gente já falou, né, essa série Receitas de Família vem para tratar das nossas famílias, das nossas limitações, mas da realidade do nosso dia a dia. Todas as vezes que nós colocamos Deus como centro das coisas, Deus em primeiro lugar, tudo toma jeito, tudo vai sendo bem ajustado e guardado por Deus. Então, na noite de hoje, a gente está caminhando para o final, vamos orar para encerrar aqui a live, vamos orar pelo teu casamento, pelo teu relacionamento. Nós vimos aqui essa noite que temos papéis distintos entre o homem e a mulher. Nós também vimos que existe algo em comum no casamento entre homem e mulher, que é a questão do perdão, né? Então, se você tem alguma coisa mal resolvida, se você precisa liberar perdão, faça isso essa noite. Né? Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, libere perdão aí para tua esposa, para o teu marido, para que você possa ser abençoado, ok? E também reconhecer as qualidades, como bem falou a Pri, né? Elogiar, reconhecer o que você tem se tornado melhor como ser humano, como pessoa, depois que você se uniu à sua esposa, depois que você se uniu ao seu marido, em que você tem melhorado. É importante vocês trocarem essa ideia juntos, verbalizarem isso um ao outro, porque todos esses elementos fortalecem o casamento. E para finalizar, gente, o casamento foi algo instituído por Deus. É a união entre um homem e uma mulher. Jesus deixou extremamente claro lá em Marcos capítulo 10, lá no verso 4, 5, Jesus dá uma resposta, né, aos religiosos da época, dizendo o seguinte, lá no verso 7, por esta razão, o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então Jesus foi bem claro quando ele reafirmou o padrão do que é um casamento, a união entre um homem e uma mulher. Jesus tratou sim desse assunto e ele foi muito bem claro nisso. Olha só, você homem, você precisa de uma ajudadora idônea. Você precisa de alguém ao teu lado. A sua esposa foi retirada do seu lado, do lado de Adão, que foi retirada uma costela. Por quê? Não para que ela esteja atrás de você ou debaixo dos seus pés para você subjugá-la. Não, mas elas são equivalentes. Elas estão lado a lado conosco para nos ajudar. Veja, olha só. O homem já tinha realizado várias coisas. Adão já tinha dado nome aos animais, Adão já tinha dado nome às aves, aos peixes. Ele estava ali cultivando o jardim do Éden. Ele já tinha realizado vários feitos voltados para o trabalho. Já tinha tido várias realizações. Mas Deus fez com que ele percebesse que estava faltando algo. E o texto lá de Gênesis vai dizer o seguinte, que Deus viu que não era bom que o homem andasse só. Deus chega a essa conclusão. E Deus, ele é a sabedoria de Deus. Ela é inquestionável. Foi Deus que instituiu o casamento. O casamento é para ser uma bênção. Seu casamento pode ser uma bênção. Seu casamento deve ser uma bênção. Mas você precisa entender um pouquinho mais do convívio do dia a dia entre o homem e uma mulher. E ali os seus desafios diários, tá bom? Vamos terminar orando por você, orando pelo seu casamento. Se você está aí com a sua esposa, pega na mãozinha da mina, aproveita, deixa, cara. Essa é a hora de você fazer aquela declaração de amor. Carlinhos, não perde tempo, hein? Talvez você está num quarto aí, ela está no outro. Vai lá, dá a mão para a mina. Você que está logado aí, esse é o momento de você se declarar e falar do quanto ela é preciosa para você, o quanto ele é precioso para você, tá bom?